Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor possa tomar os nossos corações nesse momento. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, pedindo para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, em nosso coração, nesse domingo, Senhor. O que nós te pedimos unicamente é para que agora o Senhor venha nos conectar, Senhor. Conectar a nossa vida, os nossos corações com aqueles irmãos que estão em países perseguidos. Pai, nesse dia do Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos conectar com os nossos irmãos que estão ali na Nigéria, reunindo nesse momento, escondidos, Senhor. Talvez aflitos ao ouvir qualquer barulho, ao ouvir qualquer sinal de perigo, mas eles estão reunidos, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor nos conecte com os cristãos que estão ali no chifre da África, na Eritreia, Senhor, que tem que, por alguns momentos, se reunir em várias casas, nesse dia, nessa manhã, para poder ouvir uma pequena porção da Tua palavra. Senhor, nós oramos pelos cristãos árabes, iraquianos, que estão ali no sul do Iraque, sobre o regime do Estado Islâmico, mas que nesse dia estão reunidos para glorificar o Teu nome. O que nós pedimos é que nós sejamos um coração nesse momento. Que o Senhor faça essa realidade agora nas nossas vidas, para que não apenas os nossos ouvidos, a nossa mente, mas tudo que nos compõe, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos possam ser como os deles agora. E que nós venhamos entender a verdade da Tua palavra, não apenas como a cultura brasileira, mas sobre a cultura que está em todo o mundo, para que a nossa fé seja edificada em Jesus Cristo, como a dos nossos irmãos também. É assim que nós te pedimos e oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que talvez seria complicado, difícil da gente falar nesse dia da igreja perseguida, nesse domingo da igreja perseguida, seria sobre felicidade. Seria falar sobre como nós somos abençoados. Porque normalmente é esse sentimento que a gente tem que trazer sobre os nossos corações, talvez de uma tristeza, de uma angústia. Mas a palavra de Deus fala a respeito de sermos pessoas felizes e abençoadas. Então, como seria essa felicidade? Como seria esse abençoado para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento? Como seria essa realidade? Porque talvez para nós, a bênção, o abençoado, ser feliz está atrelado a coisas materiais, tangíveis. Olha como eu sou abençoado pelo Senhor, Ele me deu mais uma conquista, Ele realizou mais um sonho meu, Ele me deu a oportunidade de comprar um carro, de comprar uma casa, de levantar um recurso financeiro. E nós atrelamos essa felicidade, esse ser abençoado a essas coisas que são conquistáveis. A pergunta é, como que essa bênção funciona para alguém que não a tem? Ele deixa de ser abençoado? O cristão que está ali em Moçambique hoje, que não possui essas coisas, ele deixou de ser abençoado? Ele deixa de ser feliz? O que nós devemos perceber então é que a palavra do nosso Senhor, ela é uma só. E para nós podermos compreender o que é ser abençoado, em primeiro lugar, nós não devemos compreender a partir daquilo que nós conquistamos, mas aquilo que o nosso Deus fala sobre ser abençoado, sobre ser feliz. Como um cristão perseguido hoje, com risco de morte, pode ser abençoado, pode ser feliz. O que é comum seria eu pedir para você abrir a palavra agora. Abra a Bíblia aí, em tal lugar, em tal texto, em tal versículo. Mas nós, nessa manhã, somos um com os nossos irmãos perseguidos. O Guilherme, ele distribuiu para algumas pessoas algumas porções de versículo. Então eu quero pedir para a pessoa que está
com o versículo 1 do Salmo 119, poder ler agora esse primeiro verso. Salmo 119, verso 1. Quem estiver com ele pode ler em alto bom tom. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, o salmista começa a nos dizer, irmãos, que a felicidade, em primeiro lugar, não está nas coisas, mas sim numa jornada, numa caminhada. Ele traz uma característica para a identidade daquele que é crente, daquele que crê no Senhor: ser irrepreensível. Para nós sermos irrepreensíveis, talvez é aquela mentalidade da pessoa perfeita, que calcula e vive milimetricamente cada passo. Mas o que o salmista quer dizer para nós sobre sermos irrepreensíveis é aquela pessoa que é imperfeita, mas se compromete a viver em submissão à lei de Deus. Como são felizes aqueles que são irrepreensíveis e andam na lei do Senhor. Ora, que lei é essa? Talvez venha na sua cabeça agora os 10 mandamentos, se você lembrou deles. Mas a lei do Senhor que o salmista está falando não é a respeito apenas desses estatutos, mas fala sobre toda a ordem criativa de Deus, aquilo que Deus fez no mundo. Quando o salmista está falando aqueles que vivem sobre essa lei, não é apenas as regras, as ordenanças, mas tudo aquilo que o Senhor criou nessa existência. Como a natureza vive sobre algumas leis, é assim conforme essa ordenança para nós. Sermos irrepreensíveis é compreendermos não apenas os estatutos, mas compreendermos aquilo que o Senhor fez através da sua criação. E como essas leis regem, é assim também que nós devemos caminhar. Quem está com o verso 2? Pode ler. Como são felizes os que obedecem, os que guardam os seus estatutos, os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O salmista está falando que esses que são felizes, que possuem essa felicidade, têm alinhado todos os componentes do coração para buscar esses testemunhos. O que é o coração humano, irmãos? Não é apenas um órgão físico que bombeia. Quando ele fala sobre coração, é o centro da totalidade humana. É onde estão as emoções, os sentimentos, a fé, os pensamentos, os desejos, a vontade. O que ele está falando é felizes, abençoados, são aqueles que alinham todas essas emoções, todos esses pensamentos, toda a sua vontade para buscar esses testemunhos. E eu pergunto, que testemunhos são esses? Que preceitos são esses que o Senhor quer ou Ele fez? Esses testemunhos, esses preceitos que o salmista está falando, é sobre aquilo que o Senhor fez e mostra a sua soberania. Esses testemunhos são de um Deus que criou o mundo em 7 dias, todas as leis, toda a parte da criação, toda a biologia, tudo isso, o ser humano, esse Deus fez em 7 dias. Que testemunhos são esses, senão de um povo que era escravo sobre o regime de um país, de um lugar, que não permitia a sua adoração. Mas o Senhor ouviu a angústia deles e os fizeram sair deste lugar. E quando eles se depararam com a perseguição frente ao mar, esse Senhor testemunhou a sua soberania, abrindo o mar. Que testemunhos são esses, senão de um povo que estava peregrinando no deserto? Talvez algumas pessoas pensariam, o que eles vão fazer? Mas na noite escura, esse era o testemunho de um Deus que os guiava através de uma coluna de fogo. E durante o dia, esse Deus os guiava através de uma coluna de vento, de nuvem. Que testemunhos são esses, senão de um profeta que estava sendo perseguido, onde um Deus dele estava sendo zombado, humilhado. E esse profeta
com muita fé, com muita coragem, ora a esse Deus que faz cair fogo consumidor do céu. Que testemunhos são esses, senão de um povo que era violento, de um povo que quando chegava em um país o tomava e destruía e fazia as piores torturas. Esse povo, Deus derramou a sua misericórdia para esse povo. E um profeta, que talvez sejamos como nós, que não aceitava a violência desse povo, foi cuspido por um peixe para que esse povo pudesse ser resgatado. Que testemunhos são esses, senão de um bebê que nasce de uma virgem? Que testemunhos são esses de quando o barco estava balançando, onde a tempestade diria que eles iriam morrer, e um homem, ao som da sua voz, toda a tempestade, toda a angústia se dissipou. Que testemunhos são esses, senão de que um homem que morreu numa cruz, e para alguns a morte era o único resultado, depois do terceiro dia, a sua ressurreição mostrou que a morte foi vencida. Que testemunhos são esses? O salmista está dizendo para nós que aquele que tem medo, que tem angústias, frente às tribulações, os desastres naturais, esse é um Deus soberano que cria todas as coisas. Se a gente tem medo em relação à perseguição, como o povo que estava sendo perseguido pelo Egito, esse é o Deus que opera milagres e que abre o mar. Esses são os testemunhos de um Deus onde a gente pode estar sendo humilhado, pode estar sendo zombado, mas esse Deus fará que o seu nome não seja envergonhado. Esse é o testemunho de um Deus que quando a gente tem angústia durante esse dia, aquele que tem medo das trevas durante a noite, esse é um Deus da coluna de fogo, esse é um Deus da coluna de nuvem, que nos protege no meio da angústia, no meio da tribulação. Esse é um Deus onde a gente, frente à morte, pode se questionar agora: ó morte, onde está o seu aguilhão? Essa morte foi vencida. Esses são os testemunhos que o salmista quer que nos lembremos. Ele diz que esses que se lembram disso não praticam iniquidade, não andam sobre os seus caminhos, sobre as suas próprias vontades. Queria pedir para a pessoa que está com o verso 4 ler também agora, por favor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que fossem fielmente obedecidos. Veja, o salmista, quando ele olha agora para esses testemunhos, ele percebe que esse Deus não é um Deus comum. Ele diz: Senhor, o Senhor ordenou esses mandamentos, esses estatutos, para que nós pudéssemos andar à risca. Nós possamos analisá-los e obedecê-los ponto a ponto, porque o Senhor permite fazer isso a nós. O que Ele está dizendo para nós é que um caminho de vida é um caminho de obediência. É um caminho que se submete à vontade desse Deus, aos seus preceitos. Isso nos faz lembrar, irmãos, da palavra do nosso Senhor Jesus, que diz que se nós amássemos o Pai, nós o obedeceríamos. O compromisso dos nossos corações deve estar intimamente ligado com a obediência. O amor que nós devemos está na prática sobre aquilo que nós fazemos em relação a esse Deus. Mas veja que o salmista, ele não é inflexível. Ele sabe que nós iremos nos abalar. Ele sabe que nós iremos passar por grandes problemas e iremos talvez nos angustiar e deixar de fazer algumas coisas. O que o verso 5 diz? Senhor, ele pensa, quem dera fosse firme os meus passos. Quem dera, Senhor. Quem dera os meus passos fossem firmes para que eu pudesse caminhar, obedecer esses seus decretos. O pecado vai nos atrapalhar de tal forma a entender essa impotência, essa fraqueza e deixarmos de obedecermos a esse Senhor. Sabe o que isso nos lembra, irmãos? De um sentimento que o próprio Deus tem. Parece que o salmista está refletindo aquilo que Deus quer para nós. Porque lá no livro da lei,
em um certo momento, Deus fala assim, ó, quem dera esse povo tivesse a disposição do coração para me temer. O salmista está falando, essa é a vontade do nosso Deus. Quem dera, quem dera, quem dera, Senhor. Por que, Senhor? Quem dera, Senhor, fossem os meus passos. O verso 6, por favor. Senhor, quem dera os meus passos fossem firmes, para que eu obedecesse, porque eu não teria vergonha. A vergonha aqui provavelmente está falando sobre frustração. O salmista quer envolver-nos, o nosso coração, a nossa vida, em relação a essa obediência, porque quando o nosso coração está envolvido com a vontade do nosso Deus, com a lei do nosso Deus, nós não seremos frustrados. Essa é a realidade que ele está falando. Senhor, se os meus passos fossem firmes, com toda certeza eu não teria essa frustração, porque a tua lei é eterna. A tua lei, ela é firme. Quando ele fala considerar, ele está falando de dar a devida atenção à tua lei, a prestá-la como se fosse a única coisa que serve para a minha vida. Isso significa que não há geografia, não há perseguição, liberdade que altere essa realidade. Ele está dizendo, é essa forma de nós vivermos. É através desse mandamento, é através dessa lei, vivermos assim, nós podemos analisar e viver sem frustrações. O nosso próprio Senhor, quando Ele veio, Ele disse que Ele não veio abolir esses mandamentos. Ele veio cumpri-los. É enxergar a vida, a realidade, através desses mandamentos. Ainda que nós saiamos daqui e nós cheguemos nas nossas casas e elas estejam destruídas pela nossa fé, por causa da nossa fé. Ainda que nós cheguemos, ou nem conseguimos chegar em alguns lugares, nem ter comida talvez, nós devemos enxergar toda essa realidade através desses mandamentos, através do nosso próprio Senhor, que é o cumprimento dessa lei, que é o cumprimento. Enxergar a vida, considerar a vida através desses mandamentos, é considerar através da ótica do nosso próprio Senhor Jesus, do que Ele fez por nós. Ele diz que Ele dá uma paz que não acaba com as guerras, não uma paz que dissipa a violência, é uma paz que supera essa realidade. Não é a paz do mundo, é a paz dele. É a paz que faz enxergar todos esses problemas e que ainda mantém a esperança e a fé nesse Senhor. Os últimos 2 versos, ninguém tem. Então imagine se a gente estivesse num momento de igreja perseguida, ou numa situação da igreja perseguida, não tivéssemos o texto, nenhum papel escrito. Como que funcionaria? Memorização. Os últimos 2 versos, o salmista ele finaliza a sua declaração falando o que ele vai fazer agora. Ele diz no verso 7 e no verso 8, então eu irei dar graças com integridade de coração quando aprender os teus juízos. Ele fala, Senhor, nesse momento então, eu aprendo a te agradecer, eu aprendo a entender toda essa realidade, todo o seu poder, toda a sua identidade como Criador, como soberano que cuida, como providente, e aprendo a dar graças. Quando toda a totalidade do nosso coração estiver num compromisso fiel a esse Senhor, a gratidão será inevitável. Porque não será através das coisas, não será através de uma mudança ou de deixar ou acontecer alguma coisa, mas porque Ele é, porque Ele já fez e porque Ele continua sendo. Te darei graças quando aprender os teus juízos, na dedicação
de estar envolvido constantemente nesse aprendizado. O último verso diz, Senhor, mais uma vez ele diz, cumprirei os teus mandamentos, não me desamparem jamais. É a promessa que o salmista quer fazer agora em relação ao seu Deus, mas ele faz algo, um pedido, que talvez o abençoado contemporâneo não faz. Porque o abençoado contemporâneo é nas coisas que ele vai conseguir ter na conquista. O salmista pede o auxílio. Ele fala, Senhor, não me desampare. O salmista ele olha para si, ele enxerga a sua vulnerabilidade, a sua impotência e sabe que nada nesse mundo, nenhuma conquista, nenhum bem, nenhuma vida financeira, nenhum sonho que pode ser realizado vai o fazer buscar e adorar a Deus melhor do que o próprio Deus. Ele está dizendo, sem o Senhor eu não consigo te adorar. Sem o Senhor eu não consigo te louvar. Não me desampare, Senhor. Eu preciso de Ti. A única forma de nós, Igreja do Senhor, podermos adorar a Ele de maneira correta, honesta, fiel, constante, é a partir dEle mesmo. E Deus não se faz escondido. E uma outra palavra do profeta vai dizer que o Senhor, Ele estará presente a nós, porque nós iremos o buscar. E Ele se fará ser achado quando a gente buscar de todo o coração. O Senhor nos chama a isso, a buscá-lo de todo o coração, a saber que é Ele que transforma as nossas vidas, nos mostrando o real sentido de sermos abençoados, de sermos felizes. Só Deus faz do injustiçado um abençoado. Só Deus faz do pobre de espírito alguém feliz. Só Deus faz daquele que chora uma pessoa feliz. Só Deus faz do abençoado, do perseguido, alguém abençoado. E Deus faz isso por todos nós, por toda a sua igreja, porque Cristo foi o primeiro abençoado da história. Ele é aquele que nos abençoa. É através da vida dele que nós somos abençoados. Que essa verdade do Salmo 119 possa se fazer presente em nossos corações, para que a gente possa viver uma vida feliz e abençoada, conforme o nosso Deus quer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos mostra através da Tua palavra que aqui, nós que estamos aqui na Pátio, somos abençoados e felizes como os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em outro lugar do mundo, Senhor. Nós somos os mesmos abençoados que professam a fé no Senhor como aqueles que estão em outro lugar, em outra região, em outra cultura e também tem sido professado essa fé, Senhor. O que nós te pedimos é que o Senhor nos dê um coração transformado, regenerado, que vive sobre a Tua palavra, que tem prazer apenas na Tua lei, que busca constantemente amar o Senhor, amar o que o Senhor deixou para nós, para que a gente vive segundo a Tua vontade, Senhor. E que as frustrações dessa vida, as angústias, as violências, as instabilidades possam ser resolvidas, não pelas nossas forças, não pelas nossas atitudes, mas por um olhar através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha fortalecer os nossos irmãos que estão do outro lugar do mundo e que não têm um texto traduzido, um texto escrito. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha capacitar pessoas a memorizarem o Seu texto. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha dar dons, talentos de tradução para pessoas que estão em países de língua ágrafa, pessoas que não têm um alfabeto escrito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha levantar pessoas, brasileiros e tanto pessoas do lugar do mundo que venham se mudar, Pai, para essas culturas, para essas regiões, Senhor. Que o Senhor mude o coração para dizer que essa não é a nossa realidade, essa não é a nossa vida, porque o nosso coração está na eternidade. Então estar sobre um lugar perseguido, estar sobre um país com um grande perigo, Senhor, é apenas um detalhe
que nos faz continuar nessa jornada, Senhor. E como o salmista nos ensinou, que no final de tudo, nós cumpramos os seus mandamentos e saibamos que o Senhor não desampara nós. Que o Senhor venha trazer mais uma vez realidade, ecoando em nossos corações, em nossa vida, o significado de Emanuel, o Deus que é conosco. Aquele homem que não hesitou frente à morte, aquele homem que não hesitou frente à perseguição, aquele homem que não desistiu, mas que cumpriu o seu propósito. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que está vivo e que se faz presente em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.